Irmãos e irmãs, um bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa leitura e reflexão do dia. Hoje, na quarta-feira da 32ª semana do Tempo Comum, nós celebramos o Papa e Doutor da Igreja, São Leão Magno. A primeira leitura dá sequência àquela leitura cuja sequência eu anunciei segunda-feira, que nós começaríamos a ler o livro da Sabedoria. Ontem celebramos a dedicação da Basílica de Latrão, houve uma interrupção dessa sequência com o livro de Ezequiel, e hoje damos continuidade com o capítulo 6 do livro da Sabedoria, os versículos de 1 a 11. Escutai, ó reis, e compreendei. Instruí-vos, governadores dos confins da terra, prestai atenção, vós que dominais as multidões e vos orgulhais do número de vossos súditos. Pois o poder vos foi dado pelo Senhor e a soberania pelo Altíssimo. É Ele quem examinará as vossas obras e sondará as vossas intenções, apesar de estardes ao serviço de seu reino, não julgastes com retidão, nem observastes a lei, nem procedestes conforme a vontade de Deus. Por isso, ele cairá de repente sobre vós de modo terrível, porque um julgamento implacável será feito sobre os poderosos. O pequeno pode ser perdoado por misericórdia, mas os poderosos serão examinados com poder. O Senhor de todos não recuará diante de ninguém, nem deixará impressionar pela grandeza, porque o pequeno e o grande foi Ele quem os fez, e sua providência é a mesma para com todos. Mas, para os poderosos, o julgamento será severo. A vós, pois, governantes, dirigem-se as minhas palavras, para que aprendais a sabedoria e não venhais a tropeçar. Os que observam fielmente as coisas santas serão justificados, e os que as aprenderem vão encontrar sua defesa. Portanto, desejai ardentemente minhas palavras, amai-as e sereis instruídos. Palavra do Senhor. Imagino que talvez esse capítulo 6 do livro da Sabedoria seja para muitos de nós que temos responsabilidades, que precisamos compreender que uma posição de responsabilidade, de coordenação, de chefia, de presidência, não é, em primeiro lugar, uma oportunidade de comandar, mas uma oportunidade de servir, de colocar-se a serviço. Certamente para nós, esse texto tem lá o seu aspecto terrível. O texto diz que o humilde será examinado com misericórdia, mas o poderoso será examinado com justiça, e que o Senhor não recuará diante de ninguém, porque foi Ele quem fez o humilde, foi Ele quem fez o poderoso, o grande, do ponto de vista da compreensão daquilo que seja grande para este mundo. Imagino que para todos nós, mas sobretudo para quem se vê diante da grande responsabilidade de conduzir, de chefiar, que a palavra de hoje nos desafia de maneira muito profunda e ao mesmo tempo desconcertante. É hora da gente pedir ao Senhor, à luz dessa palavra, para que Ele nos permita ou nos faça jamais inverter a lógica do que seja ter responsabilidade. Ter responsabilidade, antes de ser ter autoridade para decidir sobre ou para mandar aqui ou ali, deve ser pôr-se a serviço. Fazer-se menor para servir a todos, e porque a todos sirvo, acabo me tornando maior. Mas não porque de fora para dentro, mas antes de dentro para fora, fui legitimado nessa condição pelo serviço. A resposta a esse texto é o Salmo 81, levantai-vos, Senhor, julgai a terra. Fazei justiça aos indefesos e aos órfãos, ao pobre e ao humilde absolvei,
Libertai o oprimido, o infeliz, da mão dos opressores arrancai-os. Eu disse, ó juízes, vós sois deuses, sois filhos todos vós do Deus Altíssimo, e contudo, como homens morrereis, caireis como qualquer dos poderosos. O Salmo nos lembra, e lembra, né, aos grandes, que grandeza é essa, né? A morte nos devora a todos, nos apequena a todos, nos reduz todos ao mesmo tamanho, de modo que diante dela nós entendemos que somos os mesmos e iguais diante de Deus. Convém, portanto, que o serviço, que a justiça presidam nossas ações e não a opressão. O evangelho de hoje é o de Lucas 17, 11 e 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava a entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Existe aqui o relato da cura dos 10 leprosos, mas na cura plena apenas de um dos 10. Interessante sugestão acerca da importância da gratidão e como relacionar de alguma forma a gratidão a esse tema da justiça, do julgamento de Deus e do quanto é importante a gente se colocar a serviço. Imagino que a melhor forma de relacionar esses temas, né, o da primeira leitura do Salmo e do Evangelho de hoje, seja que a consciência de que nós sempre fomos e somos e estamos de pé por misericórdia, porque Deus nos curou, porque Ele nos mantém de pé. Nossa condição é muito frágil. Quem se acha forte, poderoso, nada, nós somos muito frágeis. Com muita facilidade a gente desperta num dia e não está mais aqui neste mundo, neste mesmo dia, por coisas pequenas e simples, que vão desde da própria limitação do funcionamento do nosso corpo, até mesmo uma tragédia que possa acontecer conosco. Entender que a gente vive, respira, fala, anda, por graça de Deus, produz em nós primeiro a consciência de que somos frágeis, não somos mais fortes, nem maiores que ninguém, e ao mesmo tempo que a gente deve estar sempre de volta junto do nosso Deus para agradecer. A gratidão nos ajuda, nos educa muito na escola da humildade, porque a gratidão nos faz perceber que nós sempre precisamos sim da mão estendida de alguém. E em nossa relação com o nosso Deus, isso é muito óbvio, para respirar, para viver, para enxergar, para caminhar, nós dependemos sim da mão estendida do nosso Deus, o que para nós deve ser sempre razão de gratidão e consciência de que não somos maiores e nem melhores do que ninguém, somos fruto da misericórdia do nosso Deus, da bondade, da compaixão dele, e portanto temos sim sempre que voltar para agradecer. Um dia abençoado para todos.